sempre está me acompanhando e que Deus sempre seja glorificado. E eu tenho convicção que Deus, Ele tem uma palavra no teu coração. Se você ora, se você chora, você pode não ser reconhecido por ninguém, mas se você chora, Deus te conhece, e isso basta, isso é suficiente para que Deus Ele possa realizar o desejo do teu coração. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus Ele guarda as nossas lágrimas dentro de um odre, as suas orações e o seu choro não é em vão, não foi jogado fora. Deus o retém, e no momento certo, na hora certa, no período exato, Deus entrará com providência, e o agir de Deus, ela vai muito mais além daquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor, eu, Senhor, esta semana, e nesta madrugada eu levantei e Deus colocou esta palavra no meu coração, 3h30 da manhã, e o Senhor falou poderosamente comigo. Eu tenho convicção que Deus Ele vai falar com você hoje, nesta noite. Apocalipse, palavra grega que quer dizer revelação, escrita por João Evangelista, o chamado apóstolo do amor, aproximadamente no ano 95 depois de Cristo. João, além do Apocalipse, ele escreveu ainda mais 4 livros da Bíblia: o Evangelho segundo João e as 3 epístolas que levam o teu nome. João, segundo a tradição cristã, foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Ele morreu bem velhinho, com 100 anos de idade aproximadamente. Ele não morreu martirizado, nem por obra, e nem por vontade dos inimigos do cristianismo. Embora tentasse matá-lo, jogando dentro de um caldeirão de azeite quente, fervente, mas Deus o preservou milagrosamente, e segundo os historiadores, nem cheiro de óleo houve no seu corpo. Nessa época, o Império Romano perseguia com crueldade o cristianismo e condenou o apóstolo ao exílio, transportando ele para uma ilha longínqua chamada Ilha de Patmos. Patmos é uma ilha que ficava no deserto do Mar Egeu, e ali era transferido, enviado todos os criminosos que eram considerados irrecuperáveis para morrer à míngua e no abandono. E foi exatamente nesse cenário, neste lugar horrível, neste lugar sem conforto nenhum, aonde Deus Ele falou e revelou para os teus servos, e deu essa revelação tão gigantesca que nos exorta e nos consola séculos a séculos. O apóstolo João, quando que ele foi exilado, não foi exatamente porque alguém não foi para a cara dele, é por causa que naquela época o Império Romano, ele se entrou em tanta perseguição contra o cristianismo, ao ponto do imperador Domiciano se dignar e pedir adoração, que o povo adorasse como Deus. Neste período, o apóstolo João tinha ensinado à igreja que eles não poderiam adorar ninguém, a não ser ao Senhor Jesus. E todo líder que ele vive o que ensina, incorpora em seu comportamento, influencia os seus liderados. Então, os discípulos, os crentes da igreja de João, eram influenciados pela tua fé, pela sua conduta, que também não se prostrava. Então, o imperador e o Império Romano decidiram calar a voz do pregador, exilá-lo, para que assim tentaram matar e não conseguiram. Então vamos exilar, vamos calar a voz do pregador. Enquanto a terra queria calar a voz do pregador, Deus ele diz, o céu responde e fala, então eu vou usar as mãos e os olhos do pregador. Enquanto o império queria calar a sua voz, silenciar a sua voz, Deus diz, vou usar os olhos e as mãos do pregador. Aí vem a palavra do Apocalipse e diz, escreve João, tudo aquilo que tem visto, que estão os que hão de acontecer. Deus usa os olhos de João e dá a ele uma revelação, e vai usar as mãos de João para escrever a maior das cartas e as maiores das revelações dos acontecimentos vindouros, conhecido como escatológico, das coisas que hão de acontecer sobre a humanidade. E foi nesse período ruim, foi nesse período doloroso que João teve uma revelação. E é sempre assim, é no momento difícil,
É no momento incompreensível que às vezes Deus aparece. A Bíblia diz que Esaías, o profeta, ele era parente do rei Uzias, e foi exatamente quando ele sofreu uma perda que Deus apareceu para ele. O texto começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o céu aberto, Deus sentado no trono, e o seu cetro tocava na terra. Foi exatamente no momento de perseguição, quando Estevão estava sendo apedrejado, que o céu abriu, e ele disse: eu vejo Deus sentado no trono, Jesus à destra do Pai. Ele viu o céu aberto, e foi exatamente na ilha de Patmos, inconfrontável, sozinho, parecia abandonado, que Deus abre o céu do Apocalipse para João e dá a revelação. Eu não sei que período, que fase da vida que você está vivendo, eu não sei qual é o cenário da tua vida, se é uma perda que você sofreu, aleluia, se é um apedrejamento, uma perseguição que você está vivendo, seja na área familiar, ministerial, ou no trabalho, não seja qualquer área. Se há uma ação, um ambiente de perseguição, é neste período que Deus ele se manifesta, é neste período que o céu se revela, é neste período que Deus ele aparece dizendo que ainda não terminou, que ainda não acabou. Pensaram que o apóstolo morreria na ilha de Patmos, pensaram que era o fim, mas Deus abre o céu e disse: eis que eu dou uma nova revelação, novas coisas acontecem. Tem uma mensagem de Deus na introdução dessa mensagem para você: eis que eu faço nova todas as coisas, eis que eu estou fazendo algo que tu ainda não compreendes. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Mas o mais interessante da mensagem é quando Deus está falando com João. O Apocalipse ele é dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. As coisas que você vê, as coisas que são, as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. As coisas que ele tem visto é Jesus glorificado, capítulo 1. As coisas que são é o que está acontecendo na igreja, capítulo 2 e capítulo 3. E as coisas que hão de acontecer é futurista, é o que está registrados que hão de acontecer, capítulo 4 ao capítulo 22. Ele divide e diz: João, escreve as coisas que você vê, as coisas que estão acontecendo e as coisas que vai acontecer. Aguenta mais um pouco, você vai entender a mensagem. Então as cartas que João vai direcionar às igrejas é as cartas das 7 igrejas da Ásia Menor. E as 7 igrejas ela representa a totalidade das igrejas atuais. E cada igreja do Apocalipse ela representa um ponto das igrejas históricas que está acontecendo. E quando Deus ele aparece no livro do Apocalipse, o mais belo da doutrina bíblica é quando representa o senhorio universal de Jesus. Ele representa como Jesus como Senhor, Jesus como Senhor do sábado, Jesus como Senhor dos exércitos e Jesus também como Senhor das igrejas. No livro do Apocalipse nós vemos que ele sustenta as 7 estrelas na mão, representando os 7 pastores, e ele passeia no meio dos 7 candeeiros, mostrando que Jesus ele sempre está no meio da sua igreja. Jesus ele protege a igreja, Jesus ele guia a igreja e Jesus assiste a igreja. O mais interessante é que todas as cartas direcionadas às 7 igrejas do Apocalipse, todas as 7, apenas 2 igrejas não foram repreendidas. E quando Jesus ele aparece na igreja do Apocalipse, ele se apresenta como médico e ele vai diagnosticar os sintomas das igrejas. E quando ele começa a passear dentro dos candeeiros e da igreja, ele observa que a igreja de Éfeso é uma igreja que ela está doente, uma igreja que ela perdeu o seu primeiro amor, está fria, está gelada e ela precisa de arrependimento. E quando ele continua caminhando, ele vai para a igreja de Tiatira, ele percebe que a imoralidade e a idolatria está penetrada dentro da igreja. E quando ele caminha pela igreja de Sardes, ele percebe que existem os fiéis, mas muitos que se encontram lá já morreram. Tem pareça que está viva, mas está morta. E quando ele caminha para a igreja de Pérgamo, ele entende que a falsa doutrina, a heresia tinha entrado, enraizado dentro da igreja, e a igreja ela estava casada com o mundo.
E quando ele caminha para a igreja de Esmirna, ela não tem repreensão. Ela diz assim: continua sendo fiel, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas quando ela entra para a igreja de Filadélfia, que significa fraternidade, ele vai dizer assim: tenho-te dado uma porta aberta, a porta que eu abro ninguém fecha. Só que ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o mais interessante que neste texto é como Deus está falando acerca da igreja de Filadélfia, e ele vai dizer 3 conselhos, 3 avisos: eis que venho sem demora, e guarda o que tu tens. A primeira coisa, não foi nenhum discípulo que falou. Jesus, ele afirmou: eis que venho. Jesus voltará. Jesus vai voltar. Jesus vai vir. Querendo Satanás ou não, o mundo acreditando ou não, Jesus vai vir, porque ele diz: eis que venho. E ele diz assim: venho sem demora. Não é momento da igreja cochilar, não é momento de retroceder, não é momento de voltar para trás, não é momento de desistir, não é momento de largar a mão, não. Ele disse: eis que venho sem demora. E o apóstolo Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E Jesus está dizendo: eis que venho sem demora. E o mais triste que vemos nos dias atuais é que nós vemos uma turba de pessoas buscando a Deus, uma turba de pessoas enchendo santuários e templos, uma turba de pessoas que se diz cristãos, mas está esquecendo de esperar a vinda do Senhor. Está dizendo de que é o céu, está dizendo de que vai morar no céu, mas anda como se vai viver a eternidade aqui na terra. O teu coração ainda está aqui, o seu pensamento ainda está aqui, a vida ainda está aqui. Pense um pouquinho, qual foi o momento deste dia que você pensou: Jesus pode voltar hoje? Qual foi o momento deste dia que você orou: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Nós não somos pregadores, nós não buscamos por um momento, não pessoas cristãos que buscam a Jesus, que adora no templo, mas não esperam o arrebatamento. Está passando uma aventura no Evangelho, e eu vim aqui para trazer uma mensagem para você. Mas pregador, você não vai pregar que eu vou receber casa, você não vai pregar que eu vou receber carro, você não vai pregar que eu vou receber um bom emprego, você não vai pregar isso, não, pelo contrário, eu vim pregar que vai ficar casa, vai ficar carro, vai ficar bom emprego, vai ficar tudo. Sabe por quê? Porque Jesus disse: eis que cedo venho. Aleluia. Eu vim pregar que Jesus vem, e ele disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o que você tem? Ele disse para a igreja de Filadélfia: eis que guardaste a palavra da minha paciência, eu também o guardarei da tentação que há de vir sobre todo mundo. O que temos que guardar? Existem muitas coisas, mas eu quero falar apenas de uma. Temos que guardar a palavra. Sharai kalabadai sebi konda rabadabaya subikanda rabadai. Vivemos um tempo que a palavra sumiu dos púlpitos. Não estou querendo dizer que eu sou o único pregador que pega a briga, não. Estou querendo dizer que sumiram. Olham para a internet, as mensagens são as mensagens coach, são psicologia disfarçada de pregação do Evangelho. É por isso que nós vivemos um monte de pessoas pensando ainda na terra. Temos que guardar a palavra. Mas por que eu tenho que guardar a palavra? Porque a palavra é alimento para a alma. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele levou para o deserto, e Moisés escreve em Deuteronômio capítulo 8 e diz assim: eu te humilhei, deixei de passar fome,
sustentei-te com maná, que você não conhecia, nem os seus pais não conheciam, para que vocês venham a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor, diz o Senhor. Jesus no deserto falou para Satanás: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pedro escreveu a sua carta, na sua primeira carta, capítulo 2, deixa a inveja, deixa a amargura, deixa toda a hora da carne para o lado, e desejai afetuosamente, aleluia, como meninos recém-nascidos, o leite racional, para ativar crescendo. Tem pessoas que estão tanto tempo no cristianismo, mas ainda não cresceu, não desenvolveu. Paulo, quando foi escrever para Coríntios, dizia: eu não pude falar com vocês como espirituais, mas sim como carnais, meninos da fé. Temos que crescer, e crescemos pela palavra. E nós não crescemos porque nós não guardamos a palavra. Quantos crentes estão morrendo? Quantos estão fracos porque a sua alma não é alimentada? Quantos estão perecendo e nós estamos orando, mas por quê? Porque não se alimentam da palavra, e a nós somos constituídos de um ser imaterial. Você tem uma alma, você tem um espírito, você tem um homem espiritual dentro de você. Se você não alimentar ela, você vai morrer espiritual. E Deus está dizendo: guarde a minha palavra, ela é alimento para a tua alma. Precisamos se alimentar. Não podemos ser que nem a igreja de Sardes, ter pareça que está vivo, mas estamos mortos. Porque eu tenho que guardar a palavra, porque a palavra ela purifica. Aleluia. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra. Temos que observar a palavra para purificar. Deus não chamou crente para ser feliz, chamou para ser santo, para se santificar. João 17, versículo 17: santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. Efésios capítulo 5, verso 26: santificar e purificar ela, falando da igreja, pela lavagem da água, pela minha palavra. Deus está dizendo: precisamos guardar a palavra, porque a palavra purifica. A palavra purifica. Preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Quando Deus tirou Israel do povo do Egito e levando para a terra de Canaã, para a terra de promessa, ele para no Monte Sinai. A primeira coisa que Deus vai dar para Israel é leis, vai dar palavra. Por quê? Tirar Israel do Egito é só uma ação divina, só Deus poderia fazer. Mas tirar o Egito do coração do povo, só uma mudança de mentalidade através do querer voluntário pela obediência da revelação divina. Tirar você do mundo é só a ação, perdoar o teu pecado, te libertar da escravidão, só Jesus podia fazer na cruz. Mas tirar o mundo de dentro do teu coração, é só você pode fazer isso através da palavra. E Deus me trouxe aqui hoje para pregar uma mensagem para você de alerta. Uma mensagem que Jesus está voltando. Eu falei para minha esposa, eu estava preocupado até ontem. Porque eu falei para ela assim: uma coisa é conhecer a Bíblia, outra coisa é pregar o que Deus quer que prega. E Deus me deu essa mensagem e eu prego com autoridade. Deus está te chamando para um caminho de santificação. Porque eu tenho que guardar a palavra. Porque a palavra nos protege do pecado. Existia uma frase tão antiga do cristianismo que disse: ou a palavra te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da palavra. O salmista escreveu no Salmo 119, verso 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, Daniel estava longe do templo, estava longe dos seus pais, estava longe da influência sacerdotal, estava longe dos profetas. Mas quando ofereceram os manjares para ele, ele disse, o texto diz: sentou Daniel em seu coração
para não se contaminar com os manjares do rei. Sabe por quê? Ele estava longe do templo, estava longe do Torá, mas a lei estava arraigada dentro do teu coração. E quando a palavra está no coração, é a mesma coisa. Quando Jesus estava no deserto, Satanás disse: me prostra e me adora, te darei tudo. Ele disse: mas está escrito, só a Deus adorará, só a Ele prestará culto. Não importa onde você estiver, se a palavra estiver no teu coração, Ele te protege do pecado. Ele diz para você o que é pecado e o que não é pecado, o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. E Deus está dizendo: guarde a minha palavra, que ela vai te guardar do pecado. Por quê? Quando Adão rejeitou a palavra, o pecado entrou no Éden. Quando Israel rejeitou a palavra, o pecado entrou no arraial. Quando Davi rejeitou a palavra, o pecado entrou dentro da sua casa e da sua família. Adulterou. Quando rejeitamos a palavra, o pecado entra, o pecado penetra, o pecado destrói, o pecado mata, o pecado escraviza, o pecado deixa doente. Quando rejeitou a palavra, o pecado entrou. Mas quando Davi entendeu, ele fez a outra oração e disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. É momento de clamarmos para o avivamento. Guardarmos a palavra, não rejeita ela. A palavra de Deus é como se fosse uma cerca. Ela te põe limite, ela te protege. Mas pregador, a palavra é para tirar minha liberdade, para asfixiar minha alegria? Não. A palavra é para te manter no centro da vontade de Deus. É para te manter onde Deus quer, onde Deus te colocou. Adão, se você não come, você não morre. E se você não morre, você desfruta da minha presença, desfruta daquilo que eu tenho para você, daquilo que eu tenho para a humanidade. Se guardarmos a palavra, e a palavra não entra na nossa casa, a sua família vai ser abençoada. Se nós guardarmos a palavra e o pecado não entra no teu ministério, o teu ministério vai ser abençoado. Se Sansão tivesse guardado os limites de Deus, a presença não tinha saído dele, mas ele rejeitou os limites, rejeitou a palavra e perdeu a presença. Mas Deus está dizendo: ainda há tempo, Jesus está voltando, e a palavra está aqui para dizer: guarde a palavra no coração, para não pecar contra Deus. Porque eu tenho que guardar a palavra? Porque a palavra é luz, ela ilumina. Salmo 119, versículo de número 105: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Todo mundo conhece esse texto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para o pé e luz para o caminho. Quem tem a palavra sabe onde está e sabe para onde está indo. Quem tem a palavra sabe onde está e sabe para onde está indo. Quem não tem a palavra não sabe onde está e também não sabe para onde está indo. Adão foi enganado por Satanás. Cuidado. Quem não tem a palavra não sabe para onde está indo. O candeeiro, ele era tão lindo naquela época, porque ele iluminava toda a parte, lugar santo do tabernáculo. Tinha o pátio, o lugar santo e o santo do santo. No lugar do santo tinha o candeeiro, a mesa do pão da procissão e o altar de incenso. Luz para iluminar, o pão simbolizando comunhão e a família de Jacó, e o altar de incenso que representava oração e adoração. Mas só conseguia participar do pão, só conseguia oferecer o incensário quando a lâmpada permanecesse acesa. E o mais interessante é que a lâmpada estava de frente com a mesa e representava a família de Jacó. Para uma família ser abençoada, ela tem que ter a luz da palavra iluminando ela. Para a comunhão permanecer dentro da casa, tem que permanecer ali, o candeeiro, a palavra tem que estar ali. Entenda uma coisa, a palavra é essencial para ter prosperidade. Foi isso que Deus falou para Josué: quer ser próspero, medita nela de dia e de noite. Então quem tem a palavra sabe onde está
e sabe para onde está indo. E entra a pergunta do Espírito Santo de Deus para o teu coração: aonde você está? E aonde você está indo? Aonde você está e para onde você está indo? A palavra de Deus, ela é tão profunda que ela tem a capacidade de revelar intenções e conhecer os pensamentos mais profundos. A palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma do espírito, capta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deus, ele te conhece. É por isso que trouxe essa palavra. Sabe o que Deus, ele falou na carta de Pedro, através do apóstolo Pedro? Deus é longânimo, porque ele não quer que ninguém se perda, mas que todos venham a ser salvos. Deus não é tardio a sua promessa, não quer que ninguém se perda. É por isso que essa mensagem veio ao teu coração. Deus não quer que você se perda. É por isso que veio a mensagem de exortação e uma mensagem de conforto, dizendo: guarde a palavra, ela é luz, ela vai te iluminar. Às vezes nós andamos neste mundo perdido e se perdemos porque não temos a luz da palavra. Crentes estão sendo enganados até dentro da igreja porque não têm o conhecimento da palavra. O que mais tem nos dias de hoje é falso da doutrina. O que mais tem no dia de hoje é pessoa assistindo 2 vídeos no YouTube e se achando que é teórico e ensinando coisa que distorce a palavra de Deus. Ensinando o povo o evangelho triunfanista, o evangelho que tudo vai dar certo, o evangelho que tira a cruz. Mas o evangelho de Jesus é aquele evangelho que diz: quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. É um evangelho de luta, é um evangelho de tribulação, é um evangelho de esperança. E a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está no parênteses do tempo, está atrás da cortina da eternidade. A nossa esperança está além dessa terra, está lá em cima, onde está nos aguardando para passar a eternidade com Ele. É lá que está a nossa esperança. Porque eu tenho que guardar a palavra. Eu vou terminar a mensagem. Porque a palavra gera fé. O apóstolo Paulo diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque muitos não têm mais fé. Eu não estou falando de uma fé de receber milagre. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Fé para milagre, para cura? Tem. Faz uma campanha dos milagres, enche a igreja. Campanha das 7 portas, enche a igreja. Campanha da cura do paralítico, enche a igreja. Agora faz uma vigília para a busca de dons espirituais, para a revelação e espera da vida de Jesus. Quero ver quem enche a igreja. A fé que Jesus disse que Ele procura quando Ele voltar é a fé salvífica. Existem 5 fé na Bíblia: fé natural, fé como fruto do Espírito, fé como dom e fé salvífica. Acho que eu falei fé natural, a fé como fruto, a fé como dom é 4, e fé salvífica. Fato fé, e a única fé que vai te levar salvo é a fé salvífica. Sabe que fé é essa? Vou te ensinar nessa noite. Vim aqui para te instruir, debaixo da unção de Deus. É a fé que te faz quebrar o elo com o pecado, cortar o cordão umbilical com o mundo, soltar da mão do pecado, pegar as 2 mãos na mão de Jesus e caminhar cantando o mais lindo do hino que tem na Bíblia: o Espírito e a noiva diz vem. O Espírito e a noiva diz vem. Por que eu tenho que guardar a palavra? Porque Jesus, ele disse: se guardaste a palavra da minha paciência, eu também o guardarei da tentação que há de vir por todo mundo. Encerro a minha mensagem. Porque Jesus, ele disse que aquele que guardar a tua palavra, ele vai guardar da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Nós conhecemos a narração escatológica. Nós estamos vivendo a 6ª dispensação. A história do mundo inteiro é dividida em 7 dispensações: a inocência, a consciência, o governo humano, a lei, os profetas, a graça e o reino milenar.
A dispensação que estamos vivendo é a graça, é a última dispensação. Essa dispensação, ela precede o arrebatamento. E ele disse que depois que a igreja for tirada, a terra vai entrar em um período de 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação. E todos aqueles que não estiver aguardando a palavra e salvo em Cristo Jesus, ficará para a grande tribulação, porque ele diz que tem que guardar a palavra. Quando lemos Daniel capítulo de número 3, temos os mais bela tipologia do arrebatamento da igreja, quando Nabucodonosor ele decide levantar a estátua e pede adoração a todo o povo. A Bíblia diz que todos são convocados a adorá-lo. E existem 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que nega adoração e é lançado na fornalha ardente de fogo. E a Bíblia diz que depois disso Deus dá o livramento e o salva. Nabucodonosor, ele representa, aleluia, o anticristo, que no período da grande tribulação, ele vai levantar uma imagem e vai pedir adoração a todos os povos da terra. Os 3 judeus representam o remanescente de Israel, que não vai idolatrar, porque Israel, depois do cativeiro, não pratica mais idolatria. Então no período da tribulação, eles não vão adorar a imagem da besta, e neste período, eles vão ser salvos no final da grande tribulação. Mas a minha pergunta é: cadê Daniel? Se todo mundo era para estar ali, se todo mundo era para adorar a estátua, cadê Daniel? Todos os governadores eram para estar ali, e Daniel também era um governador. E cadê Daniel? Uns estudiosos vão dizer que ele estava doente, outros vão dizer que ele foi fazer uma obra em outra província, mas o independente de onde ele estava, ele não se encontrava no momento que a estátua foi levantada. E sabe o que eu entendo? Daniel, ele representa a igreja que decidiu não se contaminar nesta terra, a igreja que decidiu a não se contaminar com os manjares do mundo, a igreja que decidiu em teu coração ser fiel, e por isso ela vai ser tirada antes do período da grande tribulação da terra. Daniel representa a igreja que foi arrebatada antes da manifestação do anticristo, antes do levantamento da estátua. Deus está dizendo: guarde a palavra, porque se você guardar, vai fazer parte da igreja, e se fazer parte da igreja, vai subir no arrebatamento, vai subir no arrebatamento, vai subir no arrebatamento. Temos que guardar a palavra porque ela permanece. Isaías escreveu e disse: cai-se as folhas, seca-se as ervas, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Passarás o céu, passarás a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. E que palavra que não vai passar? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém guarde a tua coroa. Está guardando a palavra? Está guardando a palavra? Está guardando a palavra? Jesus vai voltar a buscar um povo que guarda a palavra, um povo